Saudações, amigos e alunos do NEAF, começando mais um Top Atualidades que está indo para o terceiro mês, hein? Ó, passamos já o mês de fevereiro, passamos o mês de março e estamos entrando no terceiro mês do Top Atualidades, que sempre, como eu gosto de lembrar você, a gente aborda aqui os principais assuntos da semana anterior para esta. Fechado? Então, vamos ao Top Atualidades. E vamos lá então, começando o nosso Top Atualidades aqui, como eu já lembrei, é do dia 1º de abril, que não é mentira, até o dia 7. Entrando na sua telinha, Mundo e Meio Ambiente. Terremoto no norte do Chile alcança 8,2 de magnitude. Rapaz, isso é muito sério, hein? Porque 8,2, para você ter uma ideia, um terremoto acima de 6 pontos na escala Richter já é preocupante, pois o Chile, que tem a marca dos piores terremotos, né, dos recordes de terremotos já marcados pelo homem, a semana passada teve 8,2. E olha, o que é legal eu montar aqui para você, rapidinho, entra aqui na lousa comigo, ó. Vem cá na lousa aqui comigo. Eu vou te mostrar um esqueminha muito interessante, que é o seguinte, ó. Nós temos, então, a América do Sul aqui, ok? Da América do Sul aqui. Legal? O que é importante, você que vai dar uma pesquisada aqui sobre o assunto do terremoto do Chile, já começar aguardando. Existe uma divisão de placa aqui, ó, bem aqui no meio. Ok? Então nós temos aqui a placa tectônica de Nazca e a placa tectônica da América do Sul. Essas duas placas, elas estão em rota de colisão. E é por isso que nós temos aqui, nesta área, as zonas de terremotos e abalos sísmicos, assim, um dos piores do mundo. Então, quando você for fazer a pesquisa lá, que eu sempre dou, a gente está aqui no top para essa dica, observe isso que vale a pena. E é por isso que você tem aqui, vamos voltar aqui para o slide, essa questão, né, que é onde está mostrando aqui, eu estou passando aqui o cursor verde, ó. Aqui é o local do tremor, que fica bem perto da que nós chamamos de borda da placa. Borda da placa. Então toma muito cuidado, observe legal, ó, tá aqui as dicas depois para você tomar aí um cuidado também especial ao ler o texto de o local do terremoto, as cidades que foram afetadas, os países, como é o caso do Equador, que também é um país que de vez em quando é sacudido por tremores, porque está ali na borda da placa, na divisão, na colisão. Então, atualidades, cuidado, porque essas empresas que fazem os concursos, eles gostam desse tipo de assunto, porque sabem que pouca gente domina. Tá bom, candidato? Outro assunto importante na área ambiental é Londres ter ficado coberto por nuvem de poluição e de areia do Saara. Mas, espera aí, o Saara não está muito longe de Londres? Então, pois está o Saara, por ter ar quente e ventos, a areia mais fina é levada para a estratosfera, caminha carregada por poderosas correntes de ar e vai despejar parte do seu material até na Inglaterra. E o caso aqui, apontado por essa notícia que separamos, é bem assim. Uma grande nuvem de poluição encobriu a cidade de Londres e grande parte da Inglaterra. A situação, que pode prosseguir até sexta-feira, foi provocada pelas emissões locais. Não faz muito tempo, eu também abordei aqui a notícia
da poluição, o nível de poluição da capital da França, Paris. E, lógico, que você que vem acompanhando o nosso trabalho e também faz a sua pesquisa bacaninha de atualidade, sabe que Pequim tem sido assolada sucessivamente por níveis de poluição inéditas. Então, está aqui mais uma capital europeia sendo atingida por esse nível de poluição e ainda de quebra pequenas partículas de areia do Saara. Legal, candidato? E outra notícia aqui da área ambiental é as famílias que estão voltando para a área de Fukushima. Coincidência ou não, eu comecei aqui falando sobre o terremoto do Chile e a gente não pode se esquecer que a usina nuclear de Fukushima foi atingida por ondas, das tsunamis, provocadas justamente por um tremor, por um abalo sísmico, um encontro de placas que existe no fundo do oceano, ali perto do Japão. E o Japão que é o país também muito atingido por terremotos e abalos sísmicos. Então, 3 anos depois do terremoto, como você está acompanhando aqui, 3 anos depois do terremoto, seguido de tsunami, que devastou a região de Fukushima, no Japão, 357 pessoas retornaram para 117 casas. E o problema que acontece aqui com este pessoal é que não tem emprego para quase ninguém, porque afinal de contas o comércio, a produção desta grande área do Japão que foi atingida por nuvens radioativas e que ainda contamina os oceanos, como eu estou lembrando no texto aqui, provocou a fuga de empresas e de negócios desta região. Legal, candidato? Vamos lá então, candidato, continuando o nosso top de atualidades do dia 1º ao dia 7 de abril, terceiro mês já de top atualidades. Mundo política. Governo dos Estados Unidos criou rede social para atrair jovens em Cuba. Quem diria, hein? E não é que os americanos estão dando ali uma forcinha, mas cuidado, hein? Apesar de que ainda em Cuba há fortes restrições à internet, à compra de computadores e celulares, e apesar de a gente saber aqui, como já discutimos, que o governo americano agora está ouvindo todo mundo, algumas agências de espionagem e que arrecadam dinheiro entre cubanos que vivem nos Estados Unidos andaram então criando fórmulas ou forma dos jovens cubanos poder acessar, por exemplo, a internet ou um Twitter. E isso é lógico que tem a seguinte intenção: é provocar no governo americano, cubano, uma certa estabilidade. Então, os interesses aí são de que determinadas agências dos Estados Unidos têm como função, sim, provocar alguma estabilidade no governo de Cuba. E a internet, como você e eu sabemos, é uma das ferramentas hoje mais eficientes para você poder desestabilizar alguns governos. Veja o caso, como eu discuti a semana passada aqui com você, que vem acontecendo com o premier Erdogan, lá da Turquia, que proibiu o Twitter, mas agora voltou atrás, mas quer sim restringir o acesso à internet por causa das denúncias que têm sido feitas contra este premier da Turquia. E é lógico que o governo americano tem sim interesse em desestabilizar o governo de Cuba através da internet. Legal, candidato? Fique esperto com essa notícia. A próxima, então, é a socialista. A primeira prefeita de Paris é uma socialista. Não é interessante, porque eu, às vezes, quando vou falar aqui sobre a América Latina ou América do Sul, gosto sempre de lembrar você, candidato, sobre a tal da onda vermelha. Para você que está assistindo, me vendo aqui pela primeira vez,
e não faz a menor ideia do que seja esta tal onda vermelha, então vai lá depois no Google e coloca lá, onda vermelha na América do Sul. E você vai entender que vários governos aqui da região são sim de linha socialista. E agora parece que não está sendo muito diferente na França, porque afinal de contas o presidente francês, François Hollande, ele é de esquerda, ele é socialista, ok? Você tinha ali, ou você tem agora então em Paris, a primeira prefeita mulher a governar o executivo da cidade é sim uma socialista. Então, nascida em 19 de junho de 59, em São Fernando, região espanhola da Andaluzia, sob a ditadura de Franco, naturalizada francesa aos 14 anos, Hidalgo morou em Lyon, antes de mudar-se em 84 para Paris. E ela é formada em Direito Social. Então, ela é a primeira prefeita socialista de Paris e não deixou de ser cutucada pela xenofobia que cresce na União Europeia. E a França não é diferente, né? Os partidos de direita não perdoam os imigrantes que vêm de fora da França, e é o caso aqui da Hidalgo, que foi sim cutucada pela direita, sendo chamada, como você está vendo aí no texto, de zeladora. Ó, tá aqui, ó. Zeladora, não é? Pelos simpatizantes da direita. Brincadeira preconceituosa faz referência aos espanhóis que ocupavam, em meados do século XX, os cargos de zelador dos prédios da capital francesa. Então, o que para nós aqui não representa muita coisa, que é chamar alguém de zeladora, pelo que a gente está entendendo, lá em Paris é algo grave. Tá? Então, já começou um certo movimento de xenofobia contra a mais nova prefeita de Paris. Legal, candidato? Outro assunto é a Ucrânia, que tem sido aqui já de vários tops. A Ucrânia fará treinamento militar com a OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado por Estados Unidos, que compõe aí um grande número de países da Europa Ocidental e Oriental. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá o Reino Unido, a França, a Espanha, a Alemanha fazem parte da OTAN. Você vai até a Turquia, que está ali pertinho já do Oriente, faz parte da OTAN. Então, uma das preocupações que a gente que analisa esses casos de atualidades é com o presidente Vladimir Putin, é que se a Ucrânia ela entrasse de vez na União Europeia, com o passar de alguns anos, ela também seria inscrita na OTAN. Então, a OTAN instalaria mísseis muito perto, a menos de 1.000 quilômetros de Moscou. Então, isso é um dos motivos que fez com que Vladimir Putin agisse como agiu. Tá? Essa preocupação dos russos com a entrada da Ucrânia na OTAN. Cuidado, porque a Ucrânia, candidato, além de não fazer parte atualmente da União Europeia, também não faz parte da OTAN. O que você está lendo aí é que ela vai fazer parte do treinamento militar, que eu acredito que é o que você entendeu. Então isso, é lógico, também é uma forma de dar uma cutucadinha nos russos e dizer, olha, fica esperto, viu, seu Vladimir Putin. Tá bom, candidato? Vamos ver outro assunto. Vamos então aqui para o próximo assunto deste Top Atualidades do dia 1º a dia 7 de abril, que está comemorando a chegada do terceiro mês, hein? Brasil Política, deputado elogia golpe e tumultua sessão na Câmara sobre a ditadura. Lógico, não podia ser outro, né? O nosso velho companheiro, a viuvinha do regime militar, conhecida como
que é o seu nome, lógico, Jair Messias Bolsonaro. Amigo, muito amigo de peito de Marco Feliciano. Se por você não conhece ainda muito bem Jair Bolsonaro, sim, muito amigo ali de Marco Feliciano. Foi Jair Bolsonaro que articulou na Câmara dos Deputados uma votação que deu a presidência da cadeira de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados a Marco Feliciano. Tá bom? Então, Jair Bolsonaro, agora no dia 31, segunda-feira passada, resolveu ocupar ali o plenário para elogiar o golpe militar, mas foi surpreendido por essa manifestação que você viu aí. As pessoas empunhando cartazes de vítimas do regime viraram de costas para o deputado e o presidente da Câmara resolveu então acabar com o ato, porque, considerando, de acordo com as normas da Câmara, não pode haver, as pessoas não podem agir dessa forma, virando de costas para a cadeira e para o palestrante, que muito sem graça, com essa carinha de bocó que você está vendo aí, teve sim que parar o seu discurso, os seus elogios e acabou se retirando, mas não antes, um pouco antes, ele já havia xingado uma repórter de burra, dizendo que ela deveria sim estudar mais e assim por diante, que faz bem o tipo Jair Bolsonaro, um xenófobo e também homofóbico muito conhecido já nos meios políticos do Brasil. Próximo assunto, chega ao fim a publicidade infantil que mente, engorda e traz doenças. Resolução número 163, vamos destacá-la aqui, ó. Vamos destacá-la aqui. Isso, para ficar mais bonitinho. Do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente está em vigor. Em um tsunami, isso vai provocar uma tsunami no mercado, porque de acordo com o Diário Oficial da União, que publicou agora nessa sexta-feira, dia 4, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, CONANDA, datado de 13 de março deste ano, que dispõe sobre a abusividade do direcionamento da publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Vale a pena lembrar você, candidato, que tem o Brasil hoje mais da metade das crianças entre 8, 5 anos até 14, 15 anos já estão obesas. Então a obesidade no Brasil já está sendo considerada quase que uma epidemia de saúde, porque nós estamos com 47% do total da população chegando à obesidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já passa de 63%. Inclusive o governo americano tem feito sim, adotado medidas para reduzir a obesidade entre os jovens, porque, lógico, serão os doentes do futuro, com hipertensão, problemas de coração, a diabetes e assim por diante. Então, a resolução eu estou deixando aí para você, número 163, artigo número 2, ou o segundo artigo, considera-se abusivo, tal, e aí depois você lê isso com calma, porque é muito importante que a gente fique a par desse tipo de lei, porque afinal de contas, como você sabe, aqui tratamos de atualidades e de assuntos que podem sim cair em alguma prova este ano de atualidades. Legal, candidato? Então, vamos para o próximo assunto? E abrindo o próximo assunto aqui, que será sobre cultura, né? E sempre, já estou até repetitivo, mas vou falar de novo, lembrando que estamos já entrando no terceiro mês de atualidades, né? O top. Brasil Cultura. Padre José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco. Então tá aí uma imagem do José de Anchieta, catequizando índios no Brasil, século XVI, fundador da cidade de São Paulo, apóstolo do Brasil,
e por aí vai. Então, o atual Papa Francisco, não é, que é assim, a sua ação é muito parecida com a de José de Anchieta, porque apesar de jesuítas e franciscanos têm muita coisa em comum, que é o caso, por exemplo, o voto da pobreza. Abrir mão totalmente de bens materiais e dedicação física e espiritual à causa dos pobres e dos desabrigados. Pelo menos isso é a proposta da teoria da Igreja Católica no que se refere às ordens que existem dentro da própria Igreja Católica. Então, por exemplo, o caso dos franciscanos e o caso aqui de Anchieta, que é ou era um jesuíta. Então é importante, fique esperto com esse tipo de notícia, porque, pelo que a gente está percebendo, está aí mais um santo brasileiro. E a última notícia aqui do top, esse assunto desagradável, mas que eu tenho que levantar aqui com você, da morte do ator José Wilker, este grande ator, que tinha uma enorme, um leque enorme de formação, porque além de ator, ele também era diretor, também era escritor, dirigia, atuava, inclusive fez vários comentários sobre Oscar para a Rede Globo, porque era um grande entendedor de cinema, e infelizmente tivemos a perda desse grande nome da TV e do cinema brasileiro, que morreu agora, no fim de semana, vítima de infarto fulminante. Que não teve, o infarto foi tão poderoso que não houve tempo para ele ser socorrido, e o seu enterro foi ontem, onde ele foi cremado. Tá bom? Beleza, candidato? Vamos lá, então. E assim fechamos, né, o primeiro top atualidades do terceiro mês, top que foi do dia 1º a dia 7 de abril, esperando, como sempre eu gosto de dizer aqui, que temos feito um bom serviço, né, nós aqui da equipe, para poder orientar você nos melhores assuntos que você tem que pesquisar para manter em dia aí o seu arquivo de atualidades, tá bom? Agradeço a sua atenção e espero você na semana que vem. Grande abraço, até mais.